Já vimos que a microeconomia estuda o comportamento dos produtores e dos consumidores em mercados específicos. Mas como analisamos a economia do país como um todo? Como podemos delinear uma política econômica para combater, por exemplo, inflação ou desemprego? Esse é o objetivo da macroeconomia, que estuda as relações entre os grandes agregados: a renda nacional, o nível de emprego, o nível dos preços, o consumo, a poupança, as exportações e os investimentos totais. A mais conhecida dessas agregações é o Produto Agregado, também chamado de Produto Interno Bruto, PIB. Ele nada mais é do que o somatório de todos os bens produzidos pela economia. Já o preço do produto agregado é uma média de todos os preços produzidos. A isso dá-se o nome de nível geral dos preços. De forma semelhante, a macroeconomia também vê o mercado de trabalho como a agregação de todos os tipos de trabalho existentes. Como resultado, temos outras duas variáveis macroeconômicas: a taxa salarial e o nível de emprego. Após conhecer o comportamento das variáveis agregadas, a política macroeconômica tem que visar algumas metas. São elas: alto nível de emprego, estabilidade de preços, distribuição de renda socialmente justa, crescimento econômico. Quando um país consegue manter a maior parte de seus trabalhadores plenamente empregados, atinge um nível de PIB, Produto Interno Bruto, maior do que se deixasse muitos deles ociosos. A inflação é definida como um aumento contínuo e generalizado no nível geral de preços, o que provoca uma perda do poder aquisitivo da moeda. Isso é um problema porque gera distorções de toda a ordem no sistema econômico, como uma piora na distribuição de renda, pois os pobres têm mais dificuldade em se defender da inflação, e incertezas sobre o futuro, o que desestimula os investimentos produtivos. Daí a necessidade de políticas que preservem a estabilidade dos preços. A distribuição de renda resultante do sistema econômico pode não ser a desejada pela sociedade. O governo pode intervir por meio de impostos, subsídios ou transferências no sentido de fazer ajustes e tornar a distribuição mais justa e equitativa. Crescimento econômico é o aumento da capacidade produtiva da economia e, portanto, da produção de bens e serviços de determinado país. Quanto maior o produto agregado do país, mais rica é a sociedade. Para atingir essas metas, o governo deve atuar sobre a capacidade produtiva e sobre a despesa da sociedade. Basicamente, os instrumentos de política macroeconômica utilizados para isso são a política fiscal, a política monetária e as políticas cambial e comercial. A política fiscal diz respeito às decisões dos governos sobre gastos e tributos. Seus efeitos podem ser sentidos diretamente na demanda agregada, por meio da variação dos gastos públicos em consumo e investimento, ou indiretamente pela redução dos impostos, o que eleva a renda disponível no setor privado. A política monetária refere-se às decisões do governo sobre a quantidade de moeda, de crédito e das taxas de juros. Na atualidade, o principal instrumento da política monetária é a taxa de juros, e seu objetivo primordial é a inflação baixa. A política cambial envolve as ações para afetar a taxa de câmbio. Já a política comercial trata dos incentivos às exportações e dos desestímulos às importações, que pode acontecer por meio de alterações nas tarifas, no crédito ou via cotas. Para entender como funcionam os modelos macroeconômicos, vamos supor, primeiramente, que só existem dois agentes na economia: as famílias e as firmas. As famílias representam todos os indivíduos da sociedade e são as detentoras dos fatores de produção, ou seja, tudo aquilo que é utilizado para produzir bens e serviços. Os fatores de produção são classificados em três grandes grupos: terra, que são os campos cultiváveis, as minas; o trabalho, que são os recursos físicos e mentais do homem; e o capital, que são as máquinas, as instalações e as matérias-primas. O outro agente da economia são as firmas. Estas utilizam os fatores de produção e fabricam os bens e serviços para serem consumidos pelas famílias. Bem, então a atividade produtiva requer fatores produtivos: terra, trabalho e capital. No entanto, para que as firmas utilizem esses fatores, elas devem pagar por eles. Ou seja, as famílias devem receber uma remuneração por esses fatores que foram entregues ao processo produtivo.
As remunerações pelos fatores de produção são salários, remuneração do fator trabalho, juros, remuneração do capital monetário, lucros, remuneração do risco incorrido pelo empresário e aluguéis, remuneração do capital físico. Essas remunerações constituem a renda das famílias. As firmas utilizam os fatores produtivos adquiridos e produzem bens e serviços. A soma de todos os bens e serviços finais produzidos na economia durante determinado período de tempo é o produto agregado. Já a remuneração recebida pelas famílias é gasta com os bens e serviços produzidos pelas firmas. Essa despesa com o produto é a demanda agregada. O dinheiro que as firmas recebem pela venda dos bens e serviços produzidos serve para pagar os fatores de produção oferecidos pelas famílias. E aí voltamos ao ponto inicial. Outra maneira de analisarmos todas essas relações é por meio do fluxo circular da renda, que descreve todas as transações entre as famílias e as empresas. Note que existem dois fluxos no diagrama, um com linha tracejada, que representa o lado real da economia, ou seja, insumos e produtos, e outro com linha contínua, que é o fluxo de dinheiro. As famílias fornecem os fatores de produção para as firmas e são remuneradas por isso, renda agregada. As firmas utilizam os fatores produtivos e produzem bens e serviços, produto agregado. A remuneração recebida pelas famílias é gasta com os bens e serviços produzidos pelas firmas, demanda agregada. O dinheiro que as firmas recebem pela venda dos bens e serviços serve para pagar os fatores de produção oferecidos pelas famílias. E aí voltamos ao ponto de partida. No entanto, as empresas também investem em bens de capital, que são bens utilizados para produzir outros bens. Além disso, as famílias podem não gastar toda a sua renda, isto é, podem poupar uma parte. Temos ainda o governo, que arrecada e faz despesas. Por fim, existem as compras e vendas no exterior. Essas operações se configuram em vazamentos e injeções à atividade produtiva. Os vazamentos consistem na poupança, nos impostos e nas importações. As injeções se configuram nos investimentos, nos gastos do governo e nas exportações. Cabe frisar que investimentos são gastos que visam a aumentar a capacidade produtiva da economia e poupança é a parcela da renda que não foi gasta com o consumo. Pelo fluxo circular da renda, podemos inferir a identidade macroeconômica básica. Essa identidade mostra que o valor de todos os bens e serviços produzidos em uma economia equivale ao gasto total da população com bens e serviços, que, por sua vez, é igual ao valor de todos os rendimentos recebidos pela população, tudo considerado no mesmo período de tempo. Essa identidade faz com que o fluxo circular da renda esteja sempre equilibrado. A demanda agregada global é equivalente à soma do consumo agregado, C, do investimento agregado da economia, I, do total dos gastos governamentais, G, e das exportações, X, que entram na conta por serem uma parte de nossa produção que é consumida por agentes no exterior. Por outro lado, além dos produtos produzidos no país, temos produtos estrangeiros sendo ofertados internamente, que são as importações, M. Então, podemos definir a oferta agregada global como a soma do produto agregado interno, Y, mais as importações, M. Igualando a demanda agregada global com a oferta agregada global, chegamos à demanda agregada interna, ou produto agregado interno, denotado por Y. Essa, provavelmente, é a principal expressão existente na literatura macroeconômica. A demanda agregada é a soma do consumo, do investimento, dos gastos públicos e das exportações líquidas, X menos M. Bem, agora que já conhecemos as principais identidades macroeconômicas, podemos analisar como ocorrem as flutuações de curto prazo e os impactos das políticas fiscal e monetária. As flutuações de curto prazo na economia são comuns, acontecem em todos os países. Nos períodos de expansão econômica, em que temos um rápido crescimento do PIB real, ou seja, um aumento da produção de bens e serviços, a taxa de desemprego diminui, o lucro das firmas é crescente e a tendência é se alcançar um melhor padrão de vida para toda a população. Por outro lado, há períodos em que as empresas não conseguem vender tudo o que produzem. Reduzem a produção e demitem trabalhadores. A taxa de desemprego aumenta, o PIB e a renda caem. Isso caracteriza uma situação de recessão. É natural que todos desejem que o país cresça, ou seja, que tenhamos um aumento do produto agregado. Mas como o governo pode fazer para incentivar esse crescimento econômico?
Basta lembrar que o produto agregado é igual à demanda agregada, cujos componentes são consumo, C, investimentos, I, gastos do governo, G, e exportações líquidas, X-M. Assim, para fazer o produto crescer no curto prazo, o governo precisa conseguir que pelo menos um desses componentes cresça. Para aumentar o consumo, o governo pode diminuir os tributos, pois isso faz com que a população tenha mais renda disponível para consumir. E como fazer para que as empresas aumentem sua capacidade produtiva, ou seja, seus investimentos? Nesse caso, o governo pode incentivar os investimentos diminuindo a taxa básica de juros, a famosa taxa Selic. Bem, o outro componente da demanda agregada são os gastos públicos. Para aumentá-los, basta vontade política. Cabe enfatizar, no entanto, que não é bom para a economia um governo que gaste muito dinheiro da iniciativa privada, pois são recursos que poderiam ser utilizados no aumento da capacidade produtiva. Também não é saudável um governo que faça muitas dívidas, pois isso aumenta as taxas de juros, o que inibe os investimentos. Vamos explicar melhor essa dinâmica no próximo vídeo, quando falaremos do setor externo. Até lá!